Voltando só um pouquinho, Mairovich, sobre essa história e essa comparação que o Anderson Torres fez, né? O Sakamoto citou aqui também, o Josias, que ele comparou o julgamento da trama golpista ao julgamento dos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho muito importante, assim, acho que a gente ocupar também esse espaço para trazer aí os fatos, né? E explicar exatamente isso. Como é que o senhor recebe, né, essa alegação da defesa? Os advogados afirmaram que o Tribunal de Nuremberg determinou penas de 10 a 20 anos para os responsáveis por crimes de guerra. E o ex-ministro foi condenado a 24 anos. E a defesa diz, olha, comparativamente, é inconcebível Anderson Torres receba pena pena superior a homicidas e aqueles que lideraram uma guerra genocida. Queria te ouvir sobre isso, Mairovich. Olha, depois da Segunda Guerra Mundial foram constituídos dois tribunais, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, para os crimes de genocídio e os crimes de guerra. À época, se não tinha um tipo penal para genocídio. Isso foi uma colaboração do advogado polonês e judeu Lenk. Lenk é que criou essa expressão genocídio. E isso houve um enquadramento de fato, se falou, mas não tinha o tipo penal específico. Isso só veio depois por convenção. Então, veja que tinha crime de guerra, com todo o resultado que a gente conhece, mas o genocídio foi tratado como um crime de terminologia nova, sem tipificação penal. Por isso é que as penas chegaram a esse patamar. Agora, vem com o oportunismo barato de comparações. Olha aqui, outro contexto, são crimes diversos. Comparar, como disse o Sakamoto, banana com parafuso é completamente impróprio. São outros tempos, outra ocasião, onde a democracia, o Estado democrático de direito é fundamental. Fundamental, por quê? Porque no lugar dele vem a ditadura, vem com a ditadura o que todas as violações aos direitos humanos, não tem direito de defesa, existe evidentemente uma autorização para matar, foi lembrado os 50 anos da morte do Herzog, então tudo isso é também de extrema gravidade. Naquele momento da Segunda Guerra, nós tínhamos uma gravidade, os genocídios e os crimes contra a humanidade. No Estado moderno, no momento atual, existe o quê? Existe a necessidade de se salvar a democracia contra ditaduras, contra o arbítrio. As gravidades não podem ser equiparadas porque as coisas são diferentes. Mas hoje, no mundo atual, a defesa da democracia é importantíssima. Rapidamente, só uma coisa, até para que o pessoal entender uma coisa, para mostrar como a defesa também do Anderson Torres conta parte da história, né? A gente está falando aqui das penas de prisão daqueles que foram declarados penas de prisão. Mas vamos lembrar o seguinte, dos 24 réus de Nuremberg, é isso que eles não falam. Dos 24 réus de Nuremberg, né, 4 foram condenados a penas de prisão entre 10 e 20 anos, né? Só que 3 foram condenados à prisão perpétua, coisa que o nosso ordenamento jurídico não tem, né? E 12 foram condenados à morte por enforcamento. 12 foram condenados à morte por enforcamento. E foram enforcados em 16 de outubro de 46. Apenas o Hermann Göring, ele acabou cometendo suicídio para não ser executado. Só que 12 foram por enforcamento. Ninguém aqui está defendendo enforcar ninguém. A gente acredita no nosso ordenamento jurídico brasileiro que não cabe pena de morte e não cabe prisão perpétua, ou seja, não cabe punição eterna para os crimes. Mas quando o Anderson Torres fala, olha, lá foi só de 10 a 20. Sim, naqueles que foram condenados à prisão e saíram da prisão, que é o caso, né, que ele está sendo condenado à prisão e saindo da prisão.
Mas houve condenações mais pesadas, como prisão perpétua e morte por enforcamento. E, de fato, as pessoas foram enforcadas. Ou seja, a defesa conta apenas a parte da história que lhe interessa. Eles apelam tudo, né? Fala, Josias. Se me permite, muito rapidamente, a única comparação que se poderia fazer, essa analogia nazista invocada pela defesa do Anderson Torres, ela só seria admissível se fôssemos lembrar a expressão que foi cunhada pela filósofa alemã Hannah Arendt, ao analisar a história do criminoso nazista célebre, o Adolf Eichmann. Ela enxergou no comportamento desse personagem traços do que chamou de banalidade do mal. Banalidade do mal. Assim como esses auxiliares todos do Bolsonaro, fardados ou paisanos, também o Eichmann, o criminoso nazista, era tido como um bom funcionário, um exemplar cumpridor de ordens. E durante o julgamento em Jerusalém, o Eichmann contou que quando os chefes da SS, a polícia nazista, foram convocados para planejar a implementação da solução final, a execução dos judeus, eles realizaram uma reunião de trabalho de 1h30. E foi uma reunião como outra qualquer. Ninguém questionou, vamos matar os judeus, vamos promover um extermínio em massa. Foi discutido ali, depois saíram, foram viver a sua vida naturalmente. O mesmo se deu com esses auxiliares do Bolsonaro. Discutiram golpe de Estado de maneira trivial, como bons subordinados de um capitão golpista, e agora estão fingindo que nada aconteceu. Então, realmente, esse conceito da banalidade do mal também esteve presente durante o planejamento e o início da execução do golpe, que só não foi adiante porque 2 comandantes resolveram enxergar o absurdo dentro daquelas cenas que eles testemunhavam, que presenciavam. E, graças a esses 2 oficiais, o golpe não foi adiante. Os demais, que estão agora prestes a conhecer o seu destino, onde vão cumprir as suas penas, os demais trataram tudo como se fosse algo corriqueiro. Então, são também, assim como o criminoso nazista, são personagens que trataram o inaceitável como se fosse banal. Então, eles banalizaram o mal, Fabíola. Essa é a única analogia que se pode fazer. Agora, o resto é resto. O resto é conversa fiada de quem está com receio de cumprir pena atrás das grades.